Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13, tá? Versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, Jesus, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: O que eu faço agora, Pedro, você não sabe, mas o compreenderás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não lava só os pés, mas lava também a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que havia de trair, pois foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e disseste bem, pois eu sou. 14. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu vos fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? As crianças vão sair, já foram? Tá? Está aí no João 13, hein? Passa por aqui, irmão. João capítulo 13, um amor incondicional, irmãos. O primeiro texto que nós lemos aqui de João capítulo 13, o versículo 1 é algo maravilhoso. Ele fala que Jesus Cristo amou-os e amou-os até o fim, até o último momento, até a última hora. Jesus realmente estava ali demonstrando todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua obediência diante de Deus, né? E por amor a quem? Por amor às nossas vidas. Eu vejo que para os discípulos de Jesus, andar com Jesus Cristo significava cada dia algo diferente. Jesus era cheio de novidade, né? Tinha um pastor na faculdade que falava assim: vocês tomam cuidado com a criatividade, porque uma hora ela acaba, e daí você não consegue achar mais nada novo, aí você se vê em apuros, né? Por um lado, ele estava certo, realmente a gente tem que tomar cuidado com a criatividade. Mas por outro lado, se você não ousar em ser criativo e buscar fazer novas coisas sempre, então você estaciona e sempre fica na mesma coisa, né? É como aquele mecânico que não se aperfeiçoou e a tecnologia melhorou e coisa e tal, e ele continua mexendo com a mesma tecnologia de 30 anos atrás em automóvel. Não é verdade? É um administrador de empresa que não fez nenhum seminário, não se reciclou, não se arrumou, tá? Mas Jesus, eu estou falando isso porque Jesus, para os discípulos, andar com Jesus Cristo cada dia era um dia, irmão. Não tinha uma rotina assim. A única parte da rotina que tinha é que eles sairiam para os lugares. Agora, o que iria acontecer em determinados lugares, eles não sabiam. Cada momento era um momento. E esse texto aqui de João capítulo 13, Jesus Cristo faz algo extremamente diferente naquele dia. Todos estavam ali, a Bíblia fala então que Jesus pegou uma toalha, né, uma bacia de água. Vocês lembram quem fez isso aqui na igreja ou não? Quem lembra?
Lembra? Eu lembro de que eu lavei o pé naquele dia. Você lembra? A Bíblia fala então que Jesus Cristo pegou a bacia de água e ele, com uma toalha, ele passou então a lavar os pés dos seus discípulos. Aí quando ele chegou próximo de Pedro, a Bíblia diz então que Pedro falou assim: Senhor, eu não posso. Você vai lavar os meus pés? Certamente que você não vai lavar os meus pés. E Pedro falou assim, Jesus falou assim: o que eu faço agora, você não vai entender, Pedro. Mas o que acontece é que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte realmente do meu reino. E Jesus então vai ensinando, e quando ele termina, ele tira aquela toalha do seu colo novamente, e ele então vira para os seus discípulos e fala assim: vocês entenderam o que é que aconteceu? Vocês entenderam o que é que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou Senhor e Mestre, mas eu lavei os pés de vocês. Vocês também devem servir uns aos outros. Vocês devem se ajudarem mutuamente uns aos outros. E daí o versículo 17, o último da palavra que o pastor leu, do capítulo 13 de João, diz assim: agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Esse versículo me chamou demais a atenção essa semana, e eu fiquei pensativo com ele, e eu busquei, e de repente li alguns livros paralelos, algumas situações, mas não achei muita coisa. Aí fui para a cruz realmente do Senhor. Senhor, o que isso quer dizer para nós? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida através desse versículo? O versículo 17, agora que sabeis essas coisas, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem essas coisas. E Deus então começou a falar comigo sobre a receita realmente de sermos bem-aventurados, de sermos abençoados realmente. O primeiro ensinamento que o Senhor nos mostra é o reconhecimento que os discípulos tinham de Jesus Cristo a respeito do amor que Jesus tinha para com ele. E João, quando escreve, fala assim: o meu Jesus me amou e me amou até o fim. O versículo 1 do capítulo 13 fala assim: e o Senhor nos amou e nos amou até o fim. Que amor é esse, meus irmãos, que ama realmente sabendo que tinha um no seu grupo que iria traí-lo? Que amor é esse que se decidiu realmente amar, sabendo que dos que estavam ali, nenhum ficaria para perecer com ele? Que amor é esse que estava pronto a amar até o fim? E o fim, queridos, não era coisa boa. O fim era morte, o fim era morte de cruz. E João está nos ensinando, meus irmãos, que nós temos que ter essa consciência na nossa vida de quem é que somos nós. Felizes vocês vão ser se vocês praticarem esse amor, se vocês tomarem posse desse amor para a vida de vocês, se vocês viverem esse amor. Meu irmão, todo cristão começa a pensar a respeito sobre o amor do seu Deus para com ele. A sua vida de santidade, de devoção, em prioridade diante de Deus, é algo tremendo, é algo muito forte, porque ele olha e fala assim: Deus me deu o melhor, Deus se deu a si próprio pela minha vida. E é isso que a gente entende quando a gente pensa sobre Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma coisa só. Quando a gente começa a entender isso, a pensar sobre isso, a gente pensa então, e a gente traz para a nossa vida que Deus não tinha nada mais tão importante para nos dar. Então Ele se deu a si próprio por nós, através de Jesus. Através de Jesus, Deus demonstra o seu amor para conosco. E João, quando fala sobre isso, fala assim: Ele nos amou até o fim. Até o fim significa que quando nós estávamos falando que Ele não era o nosso amigo, que Ele não era o nosso mestre, Ele estava nos amando. Significa que quando as chicotadas estavam batendo nas costas de Jesus Cristo, e nós estávamos lá de repente em nossas casas, pensando em sair amanhã para pescar, para ganhar a vida, Ele estava realmente nos amando, demonstrando amor para com as nossas vidas. E para nós hoje, meu irmão, não é nada diferente. O Senhor tem decidido nos amar. Quando muitos estão virando as costas para Ele, está amando realmente o mundo. E a Bíblia fala assim: queridos, não amem o mundo, não amem o mundo. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quando as pessoas têm decidido amar o mundo, mas mesmo assim o Senhor ainda tem vindo de encontro às necessidades dessas pessoas que têm decidido amar o mundo. Quantas vezes a gente firma propósito com Deus, situações da presença de Deus, e a gente vacila, e a gente erra, e a gente esquece. E João fala para nós assim: Ele decidiu nos amar, e nos amou até o fim. E o Senhor está pronto realmente para nos amar até o fim. E a palavra do versículo 17 fala para nós: vocês serão felizes se vocês viverem realmente essa palavra, se vocês tomarem posse dessa palavra para a vida de vocês. Meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, não tem como realmente nós não enxergarmos o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. O primeiro texto que o pastor leu aqui na igreja, quando nós começamos,
Falou sobre Abacuque, ainda que tudo acontecesse, ele todavia confiaria no Senhor. Mas o segundo texto, o pastor fala que quando Jesus Cristo desceu do barco, veio de encontro a ele um homem que a sociedade já tinha jogado para fora, que ninguém queria saber de se relacionar com ele. Os amigos dele tinham vergonha dele. Era um homem que estava deixado de lado. Talvez era um homem que as pessoas desejassem que ele morresse realmente, que alguém tirasse a vida dele, que ele perecesse lá naqueles lugares. Mas a Bíblia diz que quando esse homem se encontrou com Jesus, a sua vida foi transformada. Ele voltou para sua casa, pronto para os seus, para as suas famílias, em perfeito estado. A Bíblia diz que ele voltou testemunhando. Aquele homem que rangia os dentes, aquele homem que a sua vida era realmente cavalo de Satanás, ele, porque se encontrou com Jesus, ele pôde ter a sua vida mudada e transformada. Meu irmão, amou-os até o fim. Quem é você? Você é alvo do amor de Deus, e o Senhor está amando você. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele está pronto realmente para te abençoar, para amar você, para demonstrar esse amor para com a sua vida, dizendo que você é importante sim, que você é precioso sim. E o texto vai falando para nós a respeito desse amor. Jesus também nos ensina, meus irmãos, a respeito do serviço. Jesus está falando para nós aqui, quando Ele pega essa toalha e coloca no colo uma bacia de água, e ele começa então a lavar os pés de seus discípulos. Ele estava falando para nós e para os seus discípulos naquele dia que o maior prazer na vida do cristão é servir. É isso que Cristo estava falando. E Jesus, quando termina, lava o pé de todos os discípulos, e ele fala assim: vocês entenderam o que é que eu fiz? Viram? Olha só, vocês me chamam de mestre e senhor, e verdadeiramente eu sou. E eu lavei os pés de vocês. Vocês têm que fazer o mesmo com os seus irmãos. Vocês têm que servir os seus irmãos. Nós temos que entender, meus irmãos, através da palavra de Deus, que o maior prazer na vida de um cristão é servir a Deus. O jovem tem que entender que o seu maior prazer não é de repente uma namorada bonita, ou um namorado bonito, né? Quem é que não quer ter um namorado bonito, né? Entendeu? Você não acha assim, falar assim: eu estou procurando uma namorada, mas só que tem que ser feia. Já achou um cara desse ou não? Hã? Sim ou não, irmãos? Estou procurando um namorado, só que tem que ser bonito, né? Tipo o pastor Marcos, assim, né? Fala sério. Hã? Irmão, se eu não me achar bonito, quem é que vai achar, né, Valdemar? O negócio fica feio, tá? Mas isso não é prioridade, irmãos. O que eu quero dizer para você é que o maior prazer na vida de um cristão, meu irmão, é você servir a Deus, é você se colocar realmente na presença de Deus. A palavra de Deus fala que a igreja primitiva, ela entendeu isso, e eles então passaram a servir a Deus. As suas vidas eram para servir a Deus, as suas casas eles abriam para receber a igreja do Senhor. E por isso que o apóstolo, em determinado ponto da palavra, ele fala assim: a igreja que está na casa do fulano, a igreja que está na casa do Bertano, significava o quê? Significava que tinha irmãos que estavam abrindo as portas da sua casa para naqueles dias de perseguição, dias de dificuldade, dias de morte, dias aonde as autoridades estavam buscando para tirar a vida dos cristãos. Tinham irmãos que estavam abrindo as suas vidas, as suas casas, para receber a igreja do Senhor. E eles não estavam se importando, queridos, se eles seriam presos, se eles seriam levados aos tribunais, se eles seriam tirados aí as suas vidas. Eles não estavam pensando a respeito disso. O que eles queriam, meus irmãos, era servir a Deus. A Bíblia fala que aqueles que foram dispersos por conta da perseguição, no livro de Atos, fala que por onde eles passavam, o que eles faziam, irmãos? Eles passavam anunciando a palavra de Deus, é chegado o reino de Deus, Jesus, o Messias, aquele que morreu, aí ele ressuscitou no terceiro dia, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o amor de Deus ao mundo. E aquele povo entendeu isso, que o Evangelho não era só para ser servido por um Deus que pode todas as coisas, mas era para servir também, era para se entregar também. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Filipe, um diácono. Filipe, a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas, e as 4 filhas eram donzelas e elas profetizavam. Quando eu li esse texto, eu entendi realmente que até os jovens também, que eram convertidos naquela época, eles entenderam que ser cristão não era participar simplesmente de um clube, não era participar de uma galera na igreja que parecia que era um clube. Não, ser cristão
era viver realmente para servir a Deus. E aquelas meninas, elas viviam para servir a Deus. E a palavra de Deus para a sua vida hoje, jovem, é: o Senhor criou você para servir a Deus. E a palavra de Deus tem falado para você: ó, eu tenho escolhido vocês porque vocês são fortes. Porque vocês são fortes. Aí você olha para a sua vida e você procura onde é que o Senhor tem visto essa força em você. Talvez você não tenha visto essa força. Talvez os seus pais, os seus amigos não tenham visto, mas o Senhor tem enxergado essa força em você. Eu tenho escolhido você porque você realmente é forte. E a sua palavra realmente tem, a minha palavra tem vencido na sua vida, através da sua vida. Meu irmão, nós somos criados para servir, queridos. Nós não fomos simplesmente feitos para receber. Às vezes a gente fica naquela: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso disso. Deus, eu quero aquela porta aberta. Eu quero aquela situação aberta. Enquanto que o Senhor está falando para nós: eu quero que vocês sirvam realmente uns aos outros. Eu quero que vocês se preocupem uns com os outros. E nesse ensinamento de Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo para nós que o maior feito daquele que quer chamar a atenção de Deus é servir. O maior feito de quem quer chamar a atenção de Deus é se colocar à disposição para ser abençoado. Às vezes a gente fala assim: puxa vida, eu estou testemunhando, porque Deus está abençoando a minha vida. Aonde eu coloco a minha mão, eu estou prosperando. Aonde eu coloco meus pés, o Senhor está me abençoando. O Senhor está me dando discernimento. O Senhor está me dando uma visão. O Senhor está me abençoando lá no meu trabalho. O Senhor está falando isso, está fazendo aquilo outro. Querido, a maior feito de uma pessoa, feito de um servo de Deus que quer realmente chamar a atenção de Deus, é servir uns aos outros. É servir a obra de Deus, é servir a vontade de Deus. A Bíblia também está falando para nós: se não estivermos dispostos a servirmos mutualmente uns aos outros. No versículo 8, Jesus Cristo está falando para nós que nós não temos parte no reino de Deus se nós não estivermos dispostos a servirmos uns aos outros. Ele vira para os seus discípulos e fala assim: ó, vocês pensaram o que é que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam lavando os pés de vocês, esses pés empoeirados? Naquela época, uma cultura onde se usava sandálias, e as sandálias não protegiam os pés da poeira ou da areia do deserto. Jesus Cristo então pega aqueles pés e ele começa a lavar. Quando ele termina, ele fala: vocês entenderam? Vocês têm que servir uns aos outros. Vocês têm que se preocupar realmente uns com os outros. Jesus Cristo estava falando para Pedro. Pedro fala assim para Jesus: Senhor, só vai lavar o meu pé? O que eu vou fazer agora, você não vai entender, Pedro, mas futuramente você vai entender. E Pedro fala assim: não, Senhor, nunca você vai lavar o meu pé. Que Pedro estava falando, de repente, aquilo que eu falaria: Senhor, você que é o mestre, você que é Senhor, você que é soberano sobre tudo. Quem tem feito todas as coisas são o Senhor, e não sou eu. Pedro estava falando isso para Jesus. E Jesus fala para ele aquilo que o Senhor fala para nós também: se nós não estivermos dispostos a servir, nós não temos parte no reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, não chama você para ser abençoado, uma porta aberta financeira e de saúde para a sua vida. O reino de Deus tem chamado você para servir a Deus. E a palavra de Deus fala em outro lugar que quando você fizer tudo que você tinha que fazer, você ainda é inútil. Pastor, é isso que a palavra de Deus fala. O Senhor está nos chamando a atenção, meus irmãos, a nós darmos o nosso melhor para Deus, a nós darmos realmente tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, a nós nos entregarmos realmente a Ele, de profundidade, nos colocarmos à disposição dEle. Servir a Deus, meus irmãos, não é só fazer uma oração de manhã, pedir para Deus abençoar a igreja e o pastor. Na verdade, o dia a dia dos irmãos e os irmãos que estão doentes. Servir a Deus não é só isso. Quando eu comecei a pensar a respeito de servir a Deus e chamar a atenção de Deus a respeito do serviço, eu comecei a pensar que eu posso servir a Deus dentro da minha família, na minha casa. Eu posso servir a Deus testemunhando a palavra dele aos meus filhos. Eu posso servir a Deus mostrando que eu sou um homem de Deus, mas não falando na minha casa assim, eu sou homem de Deus. Aqui em casa quem é o sacerdote sou eu. Não é assim. Eu posso servir a Deus mostrando com as minhas palavras, mostrando com as minhas ações. Servir a Deus, meus irmãos, é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro da nossa casa. Servir a Deus é viver a palavra de Deus que fala a respeito do homem, fala a respeito da mulher, fala a respeito do filho dentro da nossa casa. Servir a Deus dentro da família é ser bênção, semeando paz, semeando amor, orando, testemunhando, dando bom exemplo, amando e se dedicando ao cônjuge.
É isso que é servir a Deus dentro de casa. É Deus olhar para a nossa vida, é Deus olhar para as nossas vidas e falar assim: aquele está me servindo, porque ele está levando a sério o testemunho primeiro dentro da sua casa. Porque, meu irmão, saber quem é crente, se nós somos cristãos ou se nós não somos cristãos, é quem vive conosco todos os dias. A minha esposa sabe quando ela está aqui, se eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo, ou se eu estou pregando só o que está na Bíblia e estou esquecendo que eu também tenho que viver isso. Ela sabe. Ela sabe disso. E eu tenho me preocupado em pregar aquilo realmente que eu tenho vivido. E se eu prego alguma coisa que tem sido uma falha na minha vida, o primeiro a ser cobrado sou eu. E se Deus tem ministrado na sua vida a respeito disso, querido, você tem que servir na tua casa, cristão. Jovem, você tem que servir na sua casa em obediência, em retidão, amando os seus pais, honrando os seus pais, vivendo realmente para a glória de Deus. O que Jesus, irmãos, estava falando para Pedro: Pedro, se você não aprender a respeito do serviço, se eu não lavar os seus pés para você aprender a respeito disso, para você olhar para mim quando eu estiver com a minha cabeça baixada, limpando esses pés sujos seus, e o meu Espírito realmente ministrar na sua vida, e você não vai ser sendo assim, se não for assim, você não vai entender a respeito do serviço no reino de Deus. Se você não entender isso, você não tem parte no meu reino. Meus irmãos, quantas vezes nós temos pensado só em sermos servidos por Deus? Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa o meu lar. Senhor, abençoa isso. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Deus, tira essa dor de cabeça, joga para lá. Deus, me livra. Deus, fulano se levantou contra a minha vida. Destrói ele, mata ele, derruba ele. Tem gente que ora desse jeito. É como se Deus fosse um escravo. É como se Ele fosse um mordomo para nós, em que nós tivéssemos uma campainha e Ele viesse para nos ajudar e para ao nosso auxílio. Mas a Bíblia fala para nós essa noite que o reino de Deus, querido, é para nós servirmos uns aos outros. Servir a nossa família, servirmos os nossos irmãos. Servirmos os nossos irmãos com companheirismo, com amizade, sendo bons amigos. Servindo aos nossos irmãos com mutualidade, com amor, semeando a paz. Eu tenho orado esses dias falando: Senhor, livra realmente a sua igreja da língua enganadora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda maledicência, todas as situações. Servir a Deus, meus irmãos, é entender que com a minha boca eu posso abençoar e eu posso amaldiçoar. E eu escolho realmente fazer o quê? Eu escolho abençoar. Eu escolho realmente profetizar a bênção na vida dos meus irmãos. O fulano foi fazer um vestibular e Deus abençoa a vida dele em nome de Jesus Cristo. O fulano está fazendo concurso público. Senhor, abençoa a vida dele em nome de Jesus, que ele possa lembrar tudo aquilo que ele estudou. O ciclano está vivendo dias difíceis na sua casa. Senhor, abençoa aquele casamento, abençoa aquela vida. Deus, tira toda a cegueira espiritual. Entendemos, meus irmãos, que o reino de Deus é serviço, e nós temos que servir, nós temos que servir uns aos outros, nós temos que nos ajudar uns aos outros, nós temos que estender as mãos uns aos outros. A palavra de Deus está falando para nós, igreja, que ser cristão não é ser servido simplesmente. Ser cristão é servir. Ser cristão é abrir a porta da sua vida em totalidade para o reino de Deus na sua vida. E a igreja primitiva entendeu isso, por isso que eles abriram mão de tudo aquilo que eles tinham até para o reino de Deus. Servir a Deus, meus irmãos, é servir a igreja do Senhor. É servir a obra do Senhor com as nossas vidas, com os nossos dons. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre uma relação de dons espirituais. Servir a Deus é falar: Senhor, qual que é o meu dom espiritual? Ou quais são os meus dons espirituais? Porque eu quero trabalhar na sua obra. Eu não quero ser um cristão realmente ilustrador. Eu quero ser aquele realmente que faça a diferença. Eu tenho dito para Deus: Deus, se for para mim ser um pastor simplesmente médio, para viver na mediocridade, me leva para outro trabalho, eu quero fazer outra coisa. Eu quero voltar a fazer busca e apreensão de carro, eu quero fazer outras coisas, eu quero fazer um concurso, eu quero fazer outras coisas para trabalhar no seu reino, Senhor. Eu quero ser um pastor que realmente faça a diferença na vida das pessoas por onde eu passar. As igrejas por onde eu passar, as famílias, aonde eu estiver, eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Eu quero que o Senhor se levante realmente para fazer aonde for colocar as minhas mãos, os meus pés, aonde direcionar a minha palavra. Eu quero que o Senhor realmente produza a vida ali. Ser cristão, meu irmão, é servir. Ser cristão é estar disposto realmente a abençoar, a estar pronto para ser bênção na obra de Deus. E ser bênção na obra de Deus é saber qual que é o seu talento. Deus, às vezes a obra do Senhor tem perecido. E por quê? Porque você tem achado legal ficar no conforto. E você não tem perguntado para Deus: Senhor, qual que é o meu dom?
Qual que é o meu talento? Sabe, irmãos, quando eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando que às vezes a gente, quando eu estava pensando nessa palavra, eu estava lembrando de uma revelação que Deus me deu há uns 8 anos atrás aqui na igreja. E eu disse assim, talvez você vá lembrar disso. Eu disse assim, às vezes as pessoas são uma bênção no trabalho secular, mas dentro da igreja não faz nada. Quem lembra? Olha, irmãos que lembram. E é isso que acontece. Às vezes a gente é uma bênção lá fora. A gente faz e acontece, a gente é excelente profissional, mas na obra de Deus, a gente acha que Deus tem só que nos abençoar, o pastor tem que orar e as coisas têm que acontecer. Querido, a palavra de Deus ministra para a nossa vida hoje, final do ano de 2013. O reino de Deus não é só para nós sermos servidos, igreja. Nós temos que servir. Nós temos que abrir mão da nossa vida muitas vezes, sair da nossa situação de conforto e começar a abençoar. A igreja primitiva, ela entendeu isso e de uma forma tão grande, a Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades e levavam o dinheiro para a igreja. É isso que eles falam. Quando fala sobre Barnabé, fala assim, ele vendeu a propriedade e deu todo o dinheiro na igreja. Aí a Bíblia fala que os apóstolos não pegaram aquele dinheiro e compraram propriedades para eles. O que eles fizeram com aquele dinheiro? Eles pegaram e eles dividiram na igreja, conforme a necessidade dos irmãos. Foi isso que aconteceu. Pastor, Barnabé era meio doido, querido, ele entrou na história desse jeito. A Bíblia fala que Deus se agradou tanto dele, mas tanto dele, querido. Nós temos um cântico que nós cantamos. Barnabé era um homem de Deus, era um homem que quando as pessoas falavam, quando as pessoas viam ele, paravam para ouvir a respeito dele. A graça de Deus estava sobre a vida de Barnabé. Ele entendeu realmente que a sua vida, meu irmão, era uma vida realmente para servir, era para o serviço, querido. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é, igreja, sai de lugar do conforto, começa a trabalhar, começa a alcançar pessoas, começa a falar, Jesus te ama, você é importante para o Senhor. Se eu falei para uma mulher assim, você sabia que Jesus te ama? Ela começou a rir, parece que era assim, algo tão novo na vida dela. Falei, alguém já te falou? Ela falou assim, ela deu um já, mas um já assim, que nunca ninguém falou. Outro dia eu falei para o homem a mesma coisa, ele estava sentado, ele não entendeu muito bem. Por que, irmãos, que ele não entendeu? Porque não é normal alguém falar que Jesus te ama. Numa cidade onde mais de 50% dos habitantes são cristãos, não é normal falar que Jesus te ama. Por quê? Porque a igreja está numa situação de conforto. Ela não entendeu, meu irmão, que nós somos feitos para servir. Nós somos feitos para alcançar aqueles que não foram alcançados. Nós somos feitos para testemunhar dentro da nossa casa, no meio da igreja, entre os irmãos. Meu irmão, você é uma bênção lá no trabalho onde você vive. Seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na igreja. Sirva ao Senhor, dê o seu melhor ao Senhor. Se coloque na presença de Deus. Use sua boca para profetizar bênçãos, maravilha na vida das pessoas. O Jesus estava falando assim, Pedro, se você não entender o que eu estou fazendo, você realmente não tem parte no meu reino. Irmão, você tem que entender que o Evangelho é para servir, senão você está fora do reino. Nós temos que entender isso. Pastor, então não posso mais pedir nada para Deus? Claro que pode. Só que o reino não é só receber, o reino é dar. O reino é um rio em que ele recebe e ele passa para o outro. O reino não é uma lagoa que você só recebe, só recebe, só recebe e você não manda para lugar nenhum. Querido, você tem recebido a bênção de Deus, Deus tem te dado voz, Deus tem te dado palavra, Deus tem te dado cultura, Deus tem te dado bens. E você tem servido no que? No reino de Deus, na sua igreja, nos seus irmãos, na sua família. Deus tem te dado criatividade lá no seu trabalho, e às vezes você faz todo mundo rir, só que na sua casa os seus filhos só choram. Querido, nós temos que ser bênção, irmãos. Nós temos que ser bênção, Jesus Cristo estava falando isso para nós. Nós precisamos ser bênção. Se nós amamos, Jesus Cristo estava falando assim, se vocês amam, vocês precisam se servir. Jesus amou até o fim. E porque Ele amou até o fim, Ele estava pronto para servir os seus discípulos. Vem cá, vou lavar os pés de vocês. É algo que não é normal. Era mais fácil vocês lavar os meus pés pela normalidade. Só que eu abro mão do meu direito de Senhor e Mestre. Eu quero lavar os pés de vocês. Ser servo de Deus, querido, é abrir mão do nosso direito muitas vezes e abaixarmos a cabeça e perdermos por amor ao reino de Deus. Não brigarmos, não discutirmos, não nada. Abrimos mão do nosso direito por amor à vontade de Deus, ao reino de Deus. Se amamos os nossos irmãos, precisamos sacrificar muitas vezes a nossa vontade.
a nossa própria vontade pela vontade realmente de Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, é abrir mão da nossa vontade para servirmos a Deus. A minha vontade seria de que a fulana se desse mal, mas por amor ao reino de Deus, eu quero que ela prospere, que ela seja abençoada. Pela minha vontade, eu gostaria que isso acontecesse, mas pela vontade de Deus, eu quero que ela seja próspera, que ele seja próspero, que ele seja abençoado. A minha vontade, eu abro mão da minha vontade pela vontade de Deus. A minha vontade era ficar em casa, ligar o meu ar-condicionado, do meu ventilador, ligar um filme legal e eu começar a assistir. Mas a vontade de Deus é que eu vou lá, que eu vá lá na igreja do Senhor e diga: grande Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vontade na minha vida. Essa é a vontade de Deus. Meu irmão, ser cristão é abrir mão da nossa vontade para a vontade de Deus. Ser cristão é, antes de qualquer coisa, perguntar para o Senhor assim: Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? E isso eu falo por amor à nossa vida e por amor à vontade do Senhor. Por amor à nossa vida, porque quando nós não perguntamos para o Senhor qual é a vontade do Senhor, nós nos vemos em situações difíceis. Meu irmão, ser cristão é servir, querido. E a ordem do Senhor é para todos. Jesus Cristo fala assim, ó: se eu sendo servo, se eu sendo Senhor, fiz isso com vocês, vocês devem também. Então, o Senhor estava falando para nós: vocês que se acham grandes, pequenos, médios, vocês que têm dinheiro, vocês que não têm, vocês que têm dons, vocês que não têm, todos vocês devem servir uns aos outros. Vocês devem se preocupar uns aos outros. E a felicidade, meu irmão, do Senhor, no versículo 17, está em obedecer. O texto falou para nós: vocês serão felizes se vocês assim fizerdes. Se vocês obedecerem, haverá felicidade na sua vida. O Senhor estava falando para nós isso. Querido, é tempo de servir, irmãos. Por que nós não queremos às vezes praticar esse serviço? Porque nós não queremos abrir mão muitas vezes da nossa vontade. Nós queremos ver os nossos sonhos, os nossos planos. E a Bíblia está falando para nós que primeiro vem a vontade de Deus. Igreja, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós falarmos: Deus, usa a minha vida. Eu quero sair da normalidade. Nesse ano do sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor revele na minha vida os meus dons, aquilo que o Senhor tem depositado em mim. Eu quero ser bênção no seu reino, eu quero ser bênção na minha casa, eu quero ser bênção para os meus irmãos, eu quero ser bênção na sua obra. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir o seu reino. Eu quero abrir mão das minhas vontades. E eu quero servir ao Senhor. Eu quero me colocar na sua vontade, na vontade do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos, em nome de Jesus. Felizes serão se vocês assim fizeres. Felizes seremos, meus irmãos, se nós abrirmos as nossas vidas para o serviço do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, queria que você abaixasse sua cabeça nessa hora. E nós vamos orar, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Tenho certeza que Deus falou no seu coração a respeito do serviço. O que você tem feito na sua casa? Tem servido ao Senhor na tua casa? Você tem servido ao Senhor com os seus irmãos, com os seus amigos? Tem servido ao Senhor na sua obra? Por que você não tem servido? Talvez seja porque você não quer abrir mão da sua vontade, né? Mas a Bíblia fala, meu irmão, que essa vontade sua não está trazendo felicidade. Porque o versículo 17 da palavra de João 13 fala assim: vocês vão ser felizes se vocês me obedecerem, se vocês servirem uns aos outros, se vocês se preocuparem uns com os outros. Em nome de Jesus.